Nessa noite eu quero falar sobre a importância da unidade e do serviço da igreja. Talvez você tenha nesse exato momento acabado de pensar: já vem o irmão falar de igreja, quando talvez ele poderia falar da importância, da necessidade de se ganhar vidas que estão aí fora se perdendo, a caminho do inferno, por não terem Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós nos preocupamos muito em querer evangelizar pessoas que estão lá fora do ambiente da igreja. Eu digo ambiente da igreja, porque se eu falar fora da igreja, alguém possa pensar que isso aqui é igreja. Então é fora do ambiente, do seio da igreja, da congregação dos santos. E o que nós precisamos, irmãos, como igreja de Deus, é viver uma vida cristã de tal forma que essas pessoas lá de fora que não têm a Cristo, ou mesmo aqui de dentro também, que não conhecem a Jesus, porque ser um cristão não é vir aqui aos domingos, ser um filho de Deus não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Que essas pessoas possam olhar para o testemunho da nossa vida cristã e ver que vale a pena seguir a Jesus. Nós precisamos primeiro trabalhar isso em nós. O livro de Atos 2, 46 e 47 diz que os cristãos diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Nós vivemos essa unanimidade em nossas reuniões para louvarmos e adorarmos a Deus. Nós vivemos nas reuniões da igreja, nos grupos familiares, nós vivemos isso. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham comunhão uns com os outros. Nós temos essa comunhão? As diferenças que existem entre nós gera comunhão? Quantos irmãos estão por aí afastados, brigando uns com os outros por discordarem de coisas, discordarem da política, discordarem dos seus pontos de vista, não aceitam as diferenças? Nós vivemos isso, louvando a Deus, o louvor a Deus. O nosso coração, ele tem anseio por louvar a Deus. Quando nós viemos aqui, como hoje estamos aqui, nós viemos porque estamos com desejo de louvar a Deus, ou viemos porque é um domingo à noite e existe um evento aqui nesse auditório, a reunião do povo de Deus. O texto diz: contando com a simpatia de todo o povo. Nosso viver cristão, o seu viver do dia a dia, tem levado você, tem nos levado a sermos simpáticos às pessoas que estão ao nosso redor, lá no serviço, na rua, onde quer que seja. A nossa vida tem nos levado a sermos simpáticos para eles. O texto aqui finaliza dizendo que enquanto isso que o nosso verdadeiro e agradável testemunho cristão, enquanto os irmãos viviam dessa forma, o que acontecia? O Senhor acrescentava-lhes dia a dia aqueles que iam sendo salvos. O povo lá de fora precisa de ver a nossa vida. Não adianta sair só para distribuir folhetinho. Não adianta sair para falar daquilo que a gente não vive.
principalmente se for seu vizinho que conhece a minha e a sua vida, se ela não for uma vida que dá testemunho, ele vai dizer, pô, né? Então, irmãos, nós precisamos sim, não resta dúvida, precisamos de evangelizar, de ganhar vidas, mas precisamos, o que eu acabei de falar, primeiramente, ou concomitantemente, que ao mesmo tempo, trabalhar as nossas vidas, né, para que, através delas, a gente, né, alcance as pessoas, que através delas o mundo possa crer em Jesus. Irmãos, a igreja é composta de pessoas, de inúmeras pessoas com todo tipo de problema. Aqui dentro tem gente de tudo quanto é tipo de problema, de origens, que vem aí carregando consigo problemas sérios. E nós precisamos ser lapidados, precisamos ser trabalhados por Deus, para que o nosso testemunho seja eficiente. Se você for comprar, né, um anel de brilhante, você compra o quê? Um anel depois do brilhante estar lapidado. Você vai chegar, vai olhar, vai ver o brilho dele, aquela coisa mais linda, aí você compra. Porque se botar uma pedrinha de um brilhante lá, sem ser lapidado, você não compra, porque ele não tem beleza. Sabe, queridos, Jesus caminhou sobre essa terra, ele caminhou curando e falando a pecadores, né, sobre as coisas do reino de Deus. Ele viveu essa vida, caminhando, curando os necessitados, falando, mas a principal missão dele foi ensinar e preparar a vida dos discípulos dele, para que eles pudessem, né, atender o chamado de Jesus para o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus chamou 12, e naqueles 12 Jesus trabalhou. E se hoje nós estamos aqui, é porque aqueles 12 foram trabalhados com todos os problemas deles. Não estou dizendo que nós temos que ser trabalhados ao ponto de vivermos, entre aspas, santinhos, perfeitos, não existe isso. Mas nós temos que ter um testemunho. É por isso que eu vou falar hoje sobre igreja. Como dizia o irmão Valtir, tudo que existe na vida espiritual está contido na igreja. Tudo passa pela igreja. Só reclama disso quem não entende o que é igreja. Derones, pega a Bíblia ali com a tuta ali, me entrega aqui, por favor. Opa! Eu pedi, Derones está bem, né? Subiu correndo, né? Ele faz uma... Acho que vocês perceberam isso, né? Acho que ele faz essa demonstração toda para mostrar que está jovem, né? Eu pedi ao Derones que pegasse a minha Bíblia, não porque eu esqueci lá não, mas para fazer uma ilustração sobre a importância da unidade do serviço da igreja. E eu vou fazer essa ilustração com base no texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 22, o verso 27, em que Paulo faz uma analogia, né, uma relação de semelhança entre o corpo de Cristo e o corpo humano. O texto diz assim, presta atenção: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós, cristãos, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo humano, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu vou abrir um parênteses aqui, antes de continuar falando sobre isso. Nesse verso 27, individualmente nós, vós sois corpo de Cristo e individualmente, cada um de nós, membros desse corpo. Esse parênteses eu estou abrindo para dizer que volta e meia eu escuto aqui irmãos às vezes falando: você é a igreja. Irmãos, você sozinho não é igreja. Coloca isso na cabeça. Aqueles que falam, mais uma vez eu estou falando porque eu já falei isso. Por favor, vamos falar o que é correto. Você sozinho não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu e você individualmente somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós aqui é um membro do corpo de Cristo. A igreja é formada pelo somatório dos membros do corpo dele, que são constituídos por cada um de nós. Paulo em Colossenses 1, 24, ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo, a igreja não é você, você é membro. A igreja é o corpo onde Jesus é a cabeça. Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, entender a igreja como corpo é entender que igreja, como eu já falei, é o somatório, é o conjunto, é o corpo inteiro dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, que estão espalhados pelo mundo, sendo essa a igreja universal. Não é essa universal aqui do reino de Deus, não. É o povo de Deus ao redor do mundo. E também entender que igreja é o conjunto dos filhos de Deus, quer esses filhos estejam reunidos ou espalhados pelas localidades onde eles moram, sendo essa a igreja da localidade. Igreja em Vitória, que estamos aqui, que reúne o povo de Deus que mora nessa localidade. Embora aqui é uma parte desse povo. Aqui é igreja, mas se reúne uma parte desse povo, porque o povo está espalhado nessa localidade. Paulo em Romanos 16,5 ele diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus, um povo que pode ser saudado ou cumprimentado, o que não se faz com esse auditório. Se alguém chegar aqui com tudo vazio e der paz do Senhor, igreja, está ficando doido, só pode. Isso aqui é um auditório de tijolo, não é igreja. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque tem gente que chama isso de templo, erroneamente. Templo estava lá no Antigo Testamento. Vemos a igreja não quando vemos em alguma rua, um prédio ou uma casa com o nome de igreja. Não vemos igreja quando vemos isso, mas quando vemos um grupo de cristãos reunidos, seja essa reunião dentro de um prédio ou em qualquer outro lugar. Se você for lá na praia, tiver um grupo fazendo um piquenique, louvando a Deus em Camburi, numa sexta-noite, a igreja está ali reunida. Paulo em 1 Coríntios 11,18 diz assim: ouço que quando vocês se reúnem como igreja,
Hoje nós estamos reunidos aqui como igreja. Há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Mas é isso aqui, onde ouço que quando vocês se reúnem como igreja. Fechando esse parênteses, né, e voltando àquela ilustração aqui, que eu pedi o Derões para pegar a Bíblia, né, do corpo humano com o corpo de Cristo. O que eu vou falar aqui, irmãos, parece uma besteira, parece uma bobeira, mas não é, porque se fosse besteira, Deus não teria deixado registrado isso daqui, esse texto de Paulo, nessa carta à igreja de Corinto. Se Deus deixou registrado é porque ela tem importância. No pedido que eu fiz, né, ali o irmão Derões para poder pegar minha Bíblia, notem a importância da unidade e do serviço dos membros dele, para poder atender o meu pedido. Notem. Primeiramente, ele ouviu a minha voz pedindo para apanhar a Bíblia. Ele ouviu. Derões, pega a minha Bíblia. Ele ouviu. Aí o texto diz o quê? Se o ouvido dele dissesse, porque não sou olho, não sou do corpo, o corpo dele não teria se disponibilizado em me atender. O corpo dele precisou do ouvido, porque é o ouvido quem ouve e não o olho. O Derões, ao me ouvir, ele precisou dos pés para se levantar e caminhar até a Bíblia. Se o pé dele dissesse, Derões, eu não sou mão, porque não sou mão, não sou do corpo, ele não teria caminhado até a Bíblia, que estava na cadeira, para poder me entregar. O corpo dele também precisou dos pés. Se os olhos do Derões, no momento em que viu a Bíblia, que estava ali, né? Se os olhos dele dissessem às mãos dele, não precisamos de ti, não preciso dos seus olhos, o corpo dele não teria conseguido pegar a Bíblia e me entregar, porque olhos não pegam, os olhos precisam das mãos, porque são elas que pegam. Será que nós já paramos para contemplar a beleza que é a unidade dos nossos membros, na prestação do serviço que eles exercem no nosso corpo? Você já parou para pensar nisso? Às vezes não, porque a gente só vai pensar quando a gente tem um problema. O irmão ali, certa ocasião perdeu a perna dele. Eu tenho certeza que naquele momento ele viu como era importante ter um pé. Não foi, querido? Porque sem uma perna ele não conseguiria andar. Sabe, irmãos, essa ilustração que eu fiz aqui é para facilitar vocês a entenderem que cada um de nós cristãos, na condição de individualmente membros do corpo de Cristo, à semelhança desse corpo humano, precisamos também viver de forma unida, precisamos viver unidos e servindo uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus para o bem do seu corpo, que somos nós, para o nosso bem. Se nós servirmos uns aos outros, nós seremos beneficiados. 1 Pedro 4, no versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, bons administradores dos seus dons, servi uns aos outros. E para que nós cristãos, os mais variados membros desse corpo, possamos viver de forma a servir uns aos outros para o bem do corpo, Deus nos dá ferramentas para nós desempenharmos o nosso serviço. Eu quero falar de duas ferramentas: dons e ministérios.
que é dom? O que é dom? Se você for olhar o dicionário, dom significa dádiva, donativo, presente. Dom é um presente. Quando nós damos algo a alguém, o que damos é um dom, ou seja, é um presente. Os presentes que recebemos desde crianças são dons, são coisas que nos deram. Alguém pode dizer: eu tenho um dom, o dom de ser uma excelente doceira, aquela que sabe fazer doces para as festas. Ela é excepcional, o doce dela, você come um e come 50, porque você não consegue parar. Sim, essa capacidade foi um presente que ela ganhou, um dom que ela tem, que recebeu. Isso é dom que ela ganhou, a capacidade de ser uma excelente doceteira. Eu tenho o dom de falar em línguas, que maravilha! Essa capacidade também é um presente que você ganhou, não é de você. Dom são presentes que ganhamos. O dom pode ser natural ou espiritual. Irmãos, é Deus quem dá tudo. Ninguém pense aqui que tem o que tem porque eu sou bonzão, eu estudei, eu sou o cara. Não. O que nós temos é que Deus nos deu. É das mãos dele que ganhamos presentes naturais e presentes espirituais. O que são presentes naturais? São dons, são presentes que vêm sobre todas as pessoas indistintamente. Deus presenteia dons naturais a qualquer tipo de pessoa, independentemente se essa pessoa tem fé nele ou não, se essa pessoa crê ou não crê nele. Um exemplo de dom natural, ou um presente natural que Deus dá às pessoas: Deus dá pão. Em Mateus 6,11 está escrito: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não dá só para a igreja, Ele dá para todo mundo. Deus nos dá o sol e a chuva. Mateus 5, 44, 45 diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Justos aqui é quem tem Jesus, injustos é quem não tem. Vem sobre toda a carne. Sol e chuva, irmãos, são dons de Deus como Criador. São dons que vêm sobre todos, independente de sua fé. O ser humano, ele recebe de Deus o dom natural da vida, com seus 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando nós nascemos, nós recebemos de Deus isso. Deus nos dá a faculdade de raciocinar, de aprender, de criar, de ponderar, de julgar. Isso não é algo só para crente, não, só para filho de Deus, não. Tem incrédulos aí que são inúmeras vezes mais inteligentes do que eu, do que qualquer um de nós. Dom natural que vem do Senhor para qualquer um. Quando vemos, uma pessoa às vezes com uma habilidade extrema, a gente costuma ver isso. Uma vez eu vi na televisão esse menino tocando um violino, um troço de doido. A gente costuma dizer: nossa, aquilo dali é um dom de Deus. Sim, é um dom que ele recebeu, é um dom natural que Deus presenteou a essa pessoa.
Dons naturais, irmãos, eles são habilidades que Deus dá a uma pessoa indistintamente e que podem vir a serem aproveitados para uma finalidade. É aquela facilidade que a pessoa tem de fazer algo mesmo sem ter aprendido. Você já teve com alguma pessoa que nunca estudou aquilo, mas o cara faz um negócio e fica... Por exemplo, agora mesmo, essa semana eu tenho estado aqui na casa do Roberto aqui, porque meu carro está lá, que ele é o melhor lanterneiro que eu conheço na minha vida, dos poucos lugares que eu já andei, entendeu? E ele estava me mostrando a reforma da casa dele, o serviço de pedreiro. Rapaz, o piso que ele sentou, eu fiquei olhando assim, eu falei, vou contratar esse cara, entendeu? Porque é melhor do que os pedreiros que eu gosto. Aquilo é um dom, o cara é lanterneiro, sempre foi lanterneiro, não foi pedreiro, mas na necessidade, por causa, do custo alto de contratar um profissional, ele foi fazer. Água, ar, sono, saúde, inteligência, tudo que Deus colocou na terra, tudo são dons, são presentes dele para a humanidade. Nada o homem criou. Tudo de bom sobre essa terra é um dom natural de Deus. As invenções humanas que os homens inventam são apenas manejos daquilo que Deus entregou, que Deus deu. Manejos que podem ser adequados ou inadequados, não é o caso. As guerras estão aí. Foi Deus que deu aquelas balas, aquelas bombas atômicas para poder destruir? Não. Mas Deus deu inteligência para ser usado para o bem e o homem usa para o mal. Que são dons espirituais? São os dons que têm sua fonte no Espírito Santo de Deus. Eu tinha posto aqui, são os dons que têm sua fonte no Espírito Santo. Mas como eu estou no Espírito Santo, talvez alguém ia ficar assim, meu Deus, onde é que eu vou arrumar isso? Então no Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade. E são para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo, que nasceram de novo, que foram feitos pela divina misericórdia de Deus, filhos dele. Os dons espirituais são para os filhos de Deus. E aqui eu vou abrir um outro parênteses, porque sempre é bom lembrar que filhos de Deus são os que aceitaram a Jesus como Senhor sobre as suas vidas. São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, são aqueles que são salvos eternamente, que têm essa plena convicção, são os membros do corpo de Cristo, salvos, são os que obedecem à palavra de Deus. Esses são os filhos de Deus. Eu digo isso porque geralmente todas as pessoas se consideram filhos. Outro dia mesmo eu estava aqui, cheguei numa reunião de terça-feira aqui, o telefone tocou para mim errado, eu atendi, ele perguntou se era fulano, eu disse que não, meu nome era Júlio. Aí ele fez assim, Júlio, eu falei, é meu irmão, mas que é Júlio o irmão? Eu falei assim, só se nós somos irmãos em Cristo, porque meus irmãos estão mortos, os dois homens, Aí ele falou assim, sim, irmãos em Cristo todos nós somos. Aí desligou o telefone. Bom, se ele era um crente, era um irmão em Cristo, mas se não era, é um desses que acham que todos são filhos de Deus. Irmãos, filho de Deus é quem tem Jesus como Senhor e Salvador. João 1, no verso 11 e 12, diz lá que Jesus veio para o que era seu, lá para o povo judeu, e os seus não receberam, ele foi crucificado, foi rejeitado. Mas ele diz o quê? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê no nome de Jesus, fora isso não é. E quem não tem Jesus? Uma vez eu tentei falar isso aqui, me faltou coragem, porque quando a gente abre a boca, aqui em cima,
A gente recebe às vezes muita crítica. Mas Jesus, em João 8, 41 a 44, falando aos judeus, ele diz assim, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha a pergunta que Jesus faz para ele. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai. E eu excluo aqui nessa paternidade aqueles que não têm a razão, ou seja, a faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de ponderar, de julgar. Eu excluo daqui. Embora um neném, desde quando nasce, ele já nasce em pecado, e uma vez deu uma confusão, vontade de falar assim, a confusão dos diabos aqui, porque irmão Valti disse que todo neném é filho do diabo. Foi uma crise geral. O neném não tem a razão, não tem a faculdade de raciocinar. Enquanto ele não chega à idade da razão, ele está coberto pelo sangue de Jesus. O ser humano é uma criatura de Deus. Quando nascemos, somos criaturas de Deus. Mas quando você atinge a idade da razão, quando você já tem a capacidade de entender o que é certo e errado, é o que Jesus diz aqui. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, ouvir o que Ele tem a nos dizer e que nós precisamos de aceitar. Fechando esse parênteses, eu acho que foi só esses dois parênteses, tá? Fechando esse parênteses, dons espirituais são presentes de Deus para a vida do crente, que se recebe de graça, sem merecimento algum. São dons distribuídos pelo Espírito Santo de Deus aos mais variados membros do corpo de Cristo e destinados ao serviço da edificação da igreja, Dons distribuídos a cada um de nós individualmente para beneficiar todo o corpo, para edificar toda a igreja. É mais ou menos como funciona o corpo humano, em que cada membro tem a sua função específica. A mão, pegar, pé de andar e assim por diante. Não podendo, o corpo não pode dispensar nem do dedo mindinho. Se você perder o dedo mindinho, você vai perder um pouco do seu equilíbrio. Então, irmãos, aos filhos de Deus, e somente a estes, além dos dons naturais, Deus também reparte os dons espirituais. Não há um filho de Deus que não tenha um dom espiritual. Não há um. Simplesmente pelo fato, de uma pessoa aceitar o dom da salvação, a salvação de Jesus, ele já recebe o dom do Espírito Santo. É automático. Atos 2,38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão. Isaac já falou comigo uma vez, mas vão mudos daqui, tendo em vista, o perdão dos vossos pecados, porque batismo não é para remir ninguém, não é para resgatar ninguém. Batismo é apenas um testemunho de que você é uma nova vida, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E outra coisa, você recebe o dom do Espírito Santo, não é quando você se batiza, não, é quando você se arrepende. O ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo. Jesus não mandou ele descer da cruz para se batizar, para receber o Espírito Santo nele, para então, nada disso.
Em Romanos 12, no versículo 3, na primeira partezinha, Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada. Aqui nesse verso, Paulo, afirma que a graça da salvação dada a ele, é um presente, é um dom. E é por essa convicção de Paulo, que ele tinha, de ter recebido o dom da salvação, que ele lá em Romanos, em Efésios 2,8, escreve aos irmãos em Cristo da igreja em Éfeso, dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a graça salvadora é o dom máximo. É o dom máximo derramado sobre todos os filhos de Deus. E é a partir desse dom que Deus distribui todos os demais dons sobre os seus filhos, de forma que lhe convém, da forma que Ele quer. Dons espirituais são capacitações divinas, recebidas de Deus, para nós servirmos a igreja. Não são recursos, não são capacitações que Deus nos dá para deles nos servirmos a nós mesmos. Um dom que você recebeu de Deus não é para você guardar para você. Biblicamente, o que Deus quer é que o dom que você recebeu é para você investir na igreja, edificar a igreja. E Paulo, consciente da importância dos dons espirituais, Paulo, sabendo da importância que os dons tinham para o pleno funcionamento do corpo da igreja, no processo da edificação, ele escreve as seguintes orientações a respeito dos dons. E eu vou ler rapidamente aqui 3 textozinhos. Primeiro, Romanos 12, 6-8, que diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que me foi dada a quem? A todos nós, filhos de Deus. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, serviço, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Está vendo? O seu ato de contribuir aqui, é um dom. É um presente de Deus. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12, verso 1 e 4 a 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É por isso que a gente está aqui explicando, falando. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está falando da igreja de Corinto, eu estou falando da igreja de Vitória hoje. E se Paulo estivesse aqui, falaria a mesma coisa. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você tem o que Deus quis te dar. Se você não tem, é porque Deus não te deu. Então não fique chateado nem triste, e nem com inveja de quem tem. Efésios 4, 7, 8, 11, 2 a 12, diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, lendo essas orientações de Paulo às igrejas, nós vemos que é Deus quem dá dons, é Ele quem dá.
E ele dá com o objetivo. Qual é o objetivo? Equipar e aperfeiçoar os crentes para o desempenho do seu serviço, na edificação do corpo. A importância do serviço é isso aqui, é o desempenho, do nosso serviço. E é aqui, irmãos, que entra uma outra ferramenta para o desempenho do nosso serviço, que se chama ministério. O termo ministério, que vem lá do grego diaconia, que quer dizer serviço, trabalho. O cara tem um ministério. Aí você diz que o cara se bobear, bota mais uns não sei quantos degraus aqui, para o cara ficar bem alto aqui, se vier que diz que tem um ministério. Ministério é serviço, é trabalho. Ministério indica a ação de ministrar, de servir. É o serviço prestado por indivíduos que Deus chamou, que Deus preparou e pôs no ambiente da igreja como seus ministros para edificar os seus filhos, para edificar a igreja. Aqui é aquilo que volta e meia alguém fala que assim, que Deus chama o capacitado. Deus não chama o capacitado, Ele capacita o chamado. Deus te chamou. Que você se colocando nas mãos dEle, Ele vai te capacitar para o serviço. De forma bem simples, irmãos, ministério é o dom em prática. É a prestação do serviço dos dons que você recebeu. De que adianta um dom sem o seu uso? Que adianta? É a mesma coisa que você preparar uma festa e não convidar ninguém. Vai ficar só você diante do bolo, dos salgadinhos, dos docinhos, de tudo. O que adianta isso? Paulo nos adverte sobre a seriedade da prática do ministério. Paulo nos adverte sobre isso, irmãos. Em Colossenses 4,17, ele manda dizer lá para Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Ô cabra, se você recebeu, cumpra-o. Se você tem um dom que Deus te deu, cumpra-o. Trabalhe. Em 1 Timóteo 4,14, na primeira parte do versículo, e 2 Timóteo 4,5, Paulo escreve assim a Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições. Olha só, suporta as aflições. Ser irmão de encargo está difícil, porque eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que ir lá no morro, eu tenho que não sei aonde. Se você tem o dom de ser um irmão de encargo, Paulo diz aqui: tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, porque nesse mundo a gente só passa por aflição. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpra. Irmãos, lendo esses versos, nós vemos que quando um servo de Deus recebe um dom, Deus espera que o dom seja praticado, e praticado de forma contínua aos seus santos, à sua igreja. Seja praticado de forma contínua. Ministério recebido de Deus tem função duradoura. Duradoura, coloca isso na cabeça. E é trabalho que deve ser prestado sempre com prazer divino, prazer celestial, embora possa custar sacrifício de quem serve. Colossenses 3,23, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí você faz um negócio para a igreja, parece que ninguém deu muita atenção para você, e você também: não faço mais nada, porque ninguém viu, ninguém me elogiou, ninguém não sei o quê. Está dizendo aqui: você trabalha para Deus, é Deus que está vendo o seu trabalho, é Ele que vai te recompensar, não sou eu não. Eu posso ser uma topeira de não reconhecer um trabalho seu, mas Deus não é. Deus não é.
Irmãos, quem serve por ter ministério recebido no Senhor, por mais complicado ou desanimador que o serviço possa parecer, possa se apresentar, ele não desiste nunca de servir, nunca. Trabalhar para Deus requer ter ministério recebido dele, porque se não tiver, não permanece não permanece no trabalho, não permanece no encargo não. Quantas pessoas já passaram no nosso meio, cheio de trabalho, uns eu falo assim, meu Deus, que benção, cadê? Ministério nenhum, porque quem tem ministério, não abre mão dele, porque ele sabe que ele recebeu de Deus com um propósito, edificar a igreja. Irmãos, o ministério pode ser subdividido em 2 grupos. O primeiro grupo é um ministério específico. São os ministérios que são chamados de ministérios especiais, ou ministérios da palavra, que está lá em Efésios 4, 11 e 12, que diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Cristo. Irmão, nesse verso, Deus concede dons e doa pessoas para servirem a igreja em campos específicos, determinados e delimitados por Ele, pelo próprio dom que ele recebeu. Se o cara é um evangelista, ele não é um mestre, ou melhor, ele pode não ser um mestre, porque também pode ser, ele pode ter recebido os 2, mas se ele é só um mestre, ele não é um evangelista. Então faça o trabalho dele. Esses ministros especiais, são homens doados por Cristo com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Coloque isso na cabeça. Esses ministros especiais, o objetivo deles é aperfeiçoar os santos, os crentes, para que esses crentes possam desenvolver seus serviços da melhor forma possível na edificação da igreja. Eu estou aqui falando isso aqui para vocês hoje. Por favor, me entendam. Eu não sou mestre, não me sinto mestre, nada disso. Eu apenas ralei para poder conseguir preparar essa mensagem. Mas por que eu estou aqui falando isso para vocês? Que é para preparar os irmãos para prestar um excelente serviço à igreja, se os irmãos entenderem isso. É o que a palavra de Deus mostra aqui. É o objetivo dos ministérios específicos. E aqui eu quero também chamar a atenção de um detalhe nesse texto, quando ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns. O Senhor não concedeu todos, ele concedeu uns. Esses ministérios são ministérios, como eu já falei, específicos, dados a algumas pessoas. E aí vem, que ele concedeu uns para quem? Para apóstolo. O ministério apostólico, irmãos, é o conjunto de irmãos vocacionados por Deus para o apostolado. Apóstolo significa enviado. A primeira turma de apóstolos nós vemos lá em Marcos 3, 13 a 14, que depois subiu Jesus ao monte, chamou ele, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. A tarefa do apóstolo é estar indo. Se ele parar de ir, ele deixa de ser apóstolo, visto que o apóstolo significa enviado. Deu para entender? O serviço específico do apóstolo é estar indo evangelizar e fundar igrejas. Em Atos 15, 36, na segunda viagem apostólica, nós vemos Paulo dizendo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Quando você abre a televisão, está lá o apóstolo fulano de tal, isso é uma aberração eclesiológica, que ele não é apóstolo. Ele está ali todo dia, na chamada igrejinha dele, pregando, transmitindo na televisão. Mas o apóstolo,
como título, é um nome imponente. Eu sou um apóstolo. Isso é uma aberração. Entenda, quando a gente fala isso, nós não estamos criticando os irmãos, nós estamos criticando o sistema denominacional que ensina uma mentira para os seus irmãos, para aqueles que o frequentam. Ele concedeu uns para profetas. Profetas são irmãos em Cristo que recebem revelação divina, revelação de Deus para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. 1 Coríntios 14, no verso 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Irmãos, no Antigo Testamento, os profetas recebiam revelações diretamente de Deus. E hoje, isso também pode acontecer. Deus pode hoje te dar uma revelação aí, de você enxergar algo e vir cá, isso. Agora tem que acontecer, porque se não acontecer foi da sua carne, da sua emoção. Cuidado com esse negócio, hein? Deus está mandando eu dizer. Cuidado com isso, hein? Se um dia você me ouvir aqui dizer que Deus está mandando eu dizer, é porque Ele falou pela minha boca, que eu não tive nem consciência do que eu estou falando, porque eu tenho muito temor sobre isso, tá? Então, irmãos, só que hoje o mais normal é a revelação que vem da palavra de Deus, revelada aqui para nós. Eu estou aqui profetizando para vocês, eu estou edificando. Ele concedeu uns para evangelistas. A igreja de Deus é portadora da mensagem da salvação. E esse ministério, ele é composto pelos irmãos ungidos pelo Espírito do Senhor para a evangelização das almas perdidas. Você está pensando que é fácil você evangelizar? Pensando que é fácil? É fácil sair pela rua e falando, aceita Jesus, isso é fácil. Mas você está pensando que é fácil você ganhar uma vida para Cristo? Precisa de unção de Deus. E aí é que eu digo, nós temos que ser trabalhados, precisamos ser mudados, precisamos de parar de picuinha, porque Deus está vendo. Como é que Deus pode me pegar com tanto problema, odiando um, não gostando de outro, PPP, e fazendo fofoca, um monte de coisa, e depois chegar lá fora, cheio da unção? Nunca. Nananina, não. Ele concedeu uns para pastores. O termo pastor, irmãos, provém lá do Oriente Médio, do mundo agropecuário. Eram homens pastores que cuidavam dos rebanhos. Deus fez dessa ideia, pastoral, lá do mundo econômico, um ministério no Novo Testamento, para cuidar e zelar do rebanho dele, cuidar de nós, cuidar das vidas. Irmãos, o ministério pastoral é constituído de irmãos que têm o objetivo de cuidar de vidas. O pastor tem função de aconselhar, corrigir o mau caráter, ajudar a cooperar na cura das feridas físicas da alma, proteger contra as heresias que possam surgir no meio da igreja. Pastor, se você está aí, aconselhando um irmãozinho ou outro, está aí ajudando, está fazendo isso, está correndo atrás, você está pastoreando, você é um pastor. Os pastores se esforçam para corrigir os defeitos das vidas dos irmãos. Por isso, irmão, quando você souber o problema de alguém, não fica fazendo fofoca, não vai para outro, aquele irmão está com um problema, porque você está fofocando para ele. Vai lá resolver o problema dele, exerça seu ministério pastoral. Irmãos, esse pastor aqui não tem nada a ver com o pastor clérigo, tem nada a ver. Clérigo é o chefão, são os pastores, o apóstolo, o pastor. Recebi um telefonema outro dia de alguém que está querendo fazer um congresso, papapá, aí vem, não, porque vai ser com pastores, também vai vir os presbíteros, vai vir não sei o quê, tudo era o pastor. Como diz o Derones, que assusta, quando ele diz assim, pastor denominacional é ladrão de ministério. Quando ele fala isso, não fica aborrecido com ele não, porque está certinho.
O pastor clérigo, esse que está aí, ele está roubando o seu direito, ele está roubando a sua condição de pastorear, de exercer o seu ministério que Deus te deu, porque tudo é Ele que faz. Ele concedeu uns para mestres. Mestres são servos, dotados por Cristo para o ensino. Tem o objetivo de ensinar a sã doutrina, para ajudar os santos a terem um bom desempenho no serviço da igreja. É o mestre. Então esses 5 ministérios são especiais. O segundo grupo de ministério, caminhando aqui para o fim, é o ministério geral de todos os santos. Em Efésios 4, 11 e 12, no verso 11, que eu já li há pouco, Deus dota e doa pessoas com ministério específico. Nós já vimos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo que está onde? No verso 12, que é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe, irmãos, observe aqui, que existe um ministério, ou serviço específico, esse que nós vimos, que tem um único objetivo, que é levar a salvação, porque tem os evangelistas, e aperfeiçoar todos os santos, todos os crentes em Jesus, para que esses crentes possam desempenhar os seus mais variados ministérios a serviço da igreja. Esse verso 12 de Efésios 4 nos mostra que todos os crentes são chamados a servir. O 5 diz o quê? Que é para o aperfeiçoamento de todos os santos. É o ministério de todos os santos. É aqui que está o ministério de todos os santos. Não existe um crente que não tenha ministério. Não existe um que não tenha dom. Não existe um que não tenha ministério. Porque se tem dom, tem que ter serviço. Não tem um que não tenha um serviço a prestar à igreja. Não tem um aqui dentro que não tem um serviço a prestar. A pessoa que é crente em Jesus, ele tem o dom da salvação, com a morada do Espírito Santo dentro dele. E quem tem o dom do Espírito Santo é chamado a servir, porque você é um salvo. Paulo em 1 Coríntios 12, 4 e 5 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade de servir nos serviços. É a diversidade dos serviços. Qual é o seu ministério? Talvez você me diga que não tem, porque não se sente atraído por nenhum desses 21 dons ministeriais que eu falei aqui, que são 7 em Romanos, 9 em Coríntios e 5 em Efésios. Tem alguns outros lá também. Eu quero dizer a você que nesses 21 dons ministeriais que eu li, existe um que qualquer um de nós pode tê-lo. Qualquer um pode tê-lo. É o dom de ministério, que se encontra em Romanos 12, 7, quando diz lá: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério é serviço, mas ele também é um dom. Ele é um dom, porque para servir, você tem que ter recebido isso de Deus, essa vocação, essa capacidade de poder servir. E aqui ele relaciona esse ministério como um dom. O dom de ministério é exercido por aqueles que amam servir. Preste atenção nisso aqui. O dom de ministério é exercido por aqueles que amam servir, que servem por amor, que servem simplesmente por servir. Tem gente que é assim. São os irmãos que ministram por amar ministrar. Servem porque amam servir. É só ver um negocinho ali, posso te ajudar? Eu vou fazer. São irmãos incansáveis, estão sempre prontos para cooperar, estão sempre prontos e à total disposição de quem precisar.
são os que eu diria, são os pau para toda obra. Eu lembrei aqui, a Adriana está aí não, né? Tá não. Um tempo atrás aí que a irmã do Ministério Somar falou assim, gente, que gracinha, Adriana. Ela chegou para mim e perguntou assim, gente, eu posso ajudar vocês lá na cozinha? Porque eu vim para cá, mas eu não quero ficar parado. Não, irmão, vem. E ela se realiza na cozinha ajudando as irmãs. É o dom de ministério, ela quer servir. Nesse verso de Romanos 12:7, o dom de ministério deve ser considerado um dom que a pessoa tem para o serviço geral. Vocês já viram nas empresas, quando você vai ser contratado por alguma empresa, você é um profissional, você tem uma profissão, entendeu? E às vezes você vai para uma empresa onde você não tem uma profissão ali já traçada, e aí tem uma vaga lá, ó, aqui, tem uma vaga para serviços gerais. É isso aqui. Você não é diferente do presidente da empresa. Simplesmente você está lá fazendo um serviço geral, contribuindo para o bom andamento da empresa. Tanto é que você foi contratado. Está dando para entender isso? Irmãos, esse dom de ministério, ele deve ser considerado como a capacidade de servir, por servir, seja quando, onde e a quem for ser servido. Não interessa, é servir. Jesus lá em Mateus 20:28, disse que a finalidade da sua vinda à terra, olha Jesus falando, foi para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28, Jesus, o Filho de Deus, o Deus em pessoa, o Criador dos céus e a terra, Ele veio à terra para servir. E se nós somos discípulos de Jesus, o que você acha? Devemos servir. Esse serviço geral pode também significar servir, inclusive em campo de esforço físico, como Marta, lá em Lucas 10, no verso 40, que diz lá, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta estava agitada, com um monte de serviço fazendo. Esforço físico. E Maria, que se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena depois que venha ajudar-me. Olha só, que eu fique a servir sozinha, parece que ela já estava meio sobrecarregada, servindo a Jesus, ela precisava de ajuda. O serviço requer às vezes sacrifício. Então, irmãos, que vocês entendam que no meio da igreja, nem todos são e serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nem todos. Nem todos são e serão mestres ou operadores de milagres. Nem todos têm ou terão dons de curar. Nem todos falarão novas línguas. E nem têm ou terão o dom de interpretação. E assim sucessivamente. E assim com os demais dons. Isso é o que Paulo ensina. 1 Coríntios 12, 29, 31 diz lá, porventura são todos apóstolos? Ele está perguntando, porventura são todos apóstolos? Por que não são? Ou todos profetas? Por que não são? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dons de curar? Ele está perguntando, não são. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? E aí ele fecha dizendo o quê? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure com zelo o melhor dom para a sua vida. Que os irmãos entendam que por mais simples que seja o seu dom, por mais simples que possa parecer o seu ministério no exercício do seu dom, talvez um ministério que esteja sempre aí no anonimato, um serviço que você faz e ninguém vê. Eu já falei há pouco, eu tenho a certeza que Deus está vendo, porque o seu serviço está contribuindo para o bem do corpo. Vocês já assistiram aqueles filmes de ação que tem mais mentira do que tudo? O que é aquilo ali? Você pensa que é aquele atorzinho bonito que está fazendo aquilo? Com exceção de um aí que é maluco, que ele mesmo faz algumas cenas dele. Mas normalmente são dublês de cinema.
que não é conhecido por ninguém. Nós não conhecemos, mas o serviço dele é que contribui para o sucesso do filme. Tem filmes aí, minha filha, que é a montanha de dinheiro que se ganha, filmes do sucesso. E o dublê, ninguém sabe quem é, ele não sabe nem quanto é que ele ganhou. Mas se não fosse ele, se um dia nós passarmos um filme desse aqui, o dublê tiver aqui e falar assim, ó, essas cenas todinhas aí, fui eu que fiz. Ninguém vê. Assim somos nós aqui. Você pode estar fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, mas está contribuindo. E quem interessa ver é Deus. No filme, quem interessa ver é o público, que vai pagar e encher o bolsinho deles. Você, irmãos, que chegou aqui e encontrou tudo organizadinho, foi porque alguém fez isso por você. Isso é serviço, isso é ministério. Se em algum momento você presenciou aqui no auditório alguma cadeira suja, sentou, sujou a roupa, ou foi ao banheiro, aquele mau cheiro agradável lá dentro do banheiro, que tal você, ao invés de sair criticando, se dispor a ajudar no serviço da limpeza? Que tal? Se estiver fedendo lá e você for lá limpar, pode ter certeza, o outro que chegar lá vai estar cheirosinho, você contribuiu para a alegria dele, para o bem dele. É assim que funciona. Você que soube de algum irmão com uma dificuldade, seja ela qual for, desenvolva o dom ministerial da misericórdia e vá ajudar. Seja misericordioso, vai lá ajudar, isso é ministério. É o dom em ação. Quando você participa de alguma programação da igreja, ou fica sabendo de algum problema, de alguma pessoa que foi resolvido, que foi solucionado, é porque tiveram irmãos que deram tudo para que as coisas acontecessem. São os dons ministeriais em ação, são irmãos trabalhando. Nós vamos ter um retiro aí agora. Muitos irmãos só vão chegar lá para participar do retiro. Mas quando você chegar lá, já teve muita coisa realizada para que o retiro pudesse acontecer. São irmãos trabalhando para o bem do corpo. É o ministério em ação. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, que é para sua edificação, né? É porque teve alguém que gastou tempo para preparar isso. E isso é serviço sendo prestado à igreja. Isso aqui não é motivo de honra, não. É serviço prestado a vocês, sem honorários. Da mesma forma que o ministério específico, o ministério de todos os santos, tem por objetivo também o serviço em prol da edificação do corpo. E aqui eu concluo, e aqui eu fecho a minha mensagem, dizendo a você, que um dia, você que um dia foi evangelizado, você que um dia conheceu a palavra, e por ela, até hoje tem sido aí pastoreado, ajudado, cabe a você agora servir. Hoje você está ouvindo isso daqui, irmãos. Abra teu coração. Que Deus possa ter usado isso daqui para fazer você entender a importância que você tem no corpo. Você não é ninguém no corpo, não. Você não é um perdido no corpo, não. Você não é uma pessoa sem valor no corpo, não. Valor aqui não é o Derônio, não é o Júnior, não é não sei quem, não é o Laranja, mas o Joanício que estão lá. Não é nada disso. Valor aqui são todos nós que temos. Cada um tem a sua importância diante de Deus. Diante de Deus. Então, se você é nascido de Deus, não há como você não servir. Não há como você não servir. É isso que Deus nos ensina quando Ele diz lá, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Jesus lá em Mateus 25:15, Ele fala do homem que a um servo Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2, e a outro Ele deu 1. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Por
por mais fraco possa parecer ser um irmão, por mais fraco possa você demonstrar ser, um talento você recebeu de Deus, um dom você tem, e com esse talento você deve produzir e não guardar para si, como aquele que recebeu um talento. No reino de Deus não há lugar para infrutíferos, para pessoas que estão aí só recebendo, não há lugar para isso não. Diante de Deus, todos os seus filhos são servos, todos. Se você que me ouviu, está me ouvindo, é filho de Deus, então você é servo. Se você é membro do corpo, você tem dom. Se você é membro do corpo, você é ministro. Paulo em 2 Coríntios 3:6 declara lá que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, a aliança feita em Jesus Cristo. Então, irmãos, é isso aqui que eu queria trazer para os irmãos nesta noite. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos se despertem, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando você, eu acho que o Júnior já falou muito isso aqui, quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Não perca o seu tempo parado à toa, achando que você tem coisas mais importantes a fazer do que estar no ambiente da igreja, seja aqui dentro, seja lá fora, trabalhando, ajudando. Não, porque Deus olha o coração seu. Deus, quando Ele olha para você e vê aí o seu esforço, a sua luta, a sua dedicação, você pode ter certeza que Ele inclina a face dele sobre você para te ajudar. Não que não ajude outro, mas você tem algo especial diante dele.